Fala aí, galerinha do sétimo ano, como é que vocês estão, pessoal? De boas? Saímos aí essa pequena pausa, né, por conta do coronavírus, adiantamento dos feriados, etc. Mas vamos voltar com tudo, porque a gente tem matéria para fechar, tem avaliação, tem prova, né? Não falta trabalho. E o tema que a gente está estudando é bastante interessante, né? Se a gente for parar para ver, pô, é legal pra caramba. Porque não pode, por conta do YouTube, mas tem um conjunto de vídeos, filmes que a gente podia utilizar, mas por conta desse negócio de direitos autorais, a gente não pode fazer várias coisas. Mas é aquilo, né? Paciência. A gente vive com o que tem. E vivendo com o que tem, já vou jogar os nossos slidezinhos aqui, mas quero relembrar você o que a gente está fazendo. Então, atenção a isso. Já é talvez o primeiro passo de revisão para a gente aí. Meu povo e minha pova. Gente, olha só, atenção. Deixa eu acender essa luz aqui. Atenção a isso. Começamos o ano estudando o final da Idade Média. E a gente começou a discutir o quê? Falei para vocês várias vezes, galera. Está rolando uma transição histórica, uma transição de fases, de épocas da história. A gente está saindo da Idade Média, do período medieval, e indo à tal da época moderna. Portanto, a gente está pulando. É o final do século XV para o século XVI, para frente à época moderna. Show? Show de bola. Até aqui nenhum problema. E falei para vocês, gente, olha, várias características, vários elementos compõem essa mudança histórica. São vários elementos que estão colocados aí. Na política, na cultura, na sociedade, na economia. Você tem vários elementos da sociedade medieval que começam a se desmontar, a acabar ou a modificar-se, e outros da época moderna vão sendo substituídos, vão sendo colocados no lugar. Isso é uma transição histórica, ou seja, que faz a mudança de um período para o outro. Uma dada sociedade começa a perder suas características e outras características diferentes começam a emergir. E usei sistematicamente com vocês o exemplo, a analogia lá da infância, da adolescência, das fases da vida. Entre você, criança, fase de infância, você adolescente, e, sei lá, do adolescente para a fase adulta, do adulto para a terceira idade, para idoso, tem transições. A sua vida mudou, não só a questão da idade em si, a sua mentalidade, as coisas que você faz, sei lá, a tua fase adulta, você está trabalhando, você está cuidando de casa, cuidando da família, cuidando das coisas. Ao idoso já tem outras perspectivas, no geral já está aposentado, já tem uma vida mais regrada porque tem que cuidar mais da saúde. Enfim, a gente podia ficar fazendo várias ilações de pensamento aqui. Ou seja, o que faz uma mudança de uma fase a outra? Novas características. E disse a vocês naquelas analogias, olha, gente, você, da tua infância para a tua adolescência, mudou. Você deixou de ver, sei lá, certos desenhos, passou a assistir outras coisas. Mudou os seus hábitos. Antes você tinha, sei lá, brincava de, sei lá, de boneca, disso aqui. Agora você já não brinca mais dessas coisas, usa mais rede social, tem mais, tem uma outra pegada. Você mudou. Você é a mesma pessoa, a história é a mesma, mas com características diferentes, ao ponto de que podemos separá-las em campos distintos. É só isso. Olha que simples. E o primeiro ponto de mudança dessa Idade Média para a época moderna, que a gente começou a estudar, foi justamente, atenção a isso, o ponto de vista da política. Ou seja, a centralização monárquica. Falei para você, gente, o poder na Idade Média é disperso, é fragmentado, está na mão dos vários senhores feudais do reino, não no rei. E qual a diferença para o poder da época moderna, para a política na época moderna? Lá nessa época moderna, o poder está concentrado, centralizado. É a formação do absolutismo nesses países. Isso aí pode parecer bobo, mas tem uma transição aqui importantíssima. Esse poder é fragmentado e passou e foi concentrado na mão de uma instituição, de uma figura, o rei. Claro que a gente está falando disso aí
processo de uns 200 anos. Começa com a crise do feudalismo, o enfraquecimento dos senhores, morte, peste, aquela coisa toda, e progressivamente o rei vai criando mais condições para centralizar a política e ele mandar, ele deter o poder. A gente fez isso várias vezes. Esse é um ponto-chave do conteúdo. E depois a gente foi tratar de analisar caso a caso. A gente foi ver como isso se deu mais especificamente na França, com a Guerra dos 100 Anos. Fomos ver isso na Inglaterra, lá com a Guerra das Duas Rosas, na Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, com a luta contra os mouros, a Reconquista, tudo que já vimos. Então a gente foi tratando da primeira fase desse processo. Magnífico. Depois entramos em um outro tema, que é o tema que estamos tratando, vamos fechar hoje. A expansão marítima europeia. E aí estava compondo o quadro para vocês. Já falou, olha, não está rolando uma transição? Tá, a gente estudou política. Começou a entender o que na política estava mudando. A grande questão, o poder deixou de ser descentralizado, ou seja, saiu da mão dos vários senhores feudais e concentrou-se no rei. Passou de descentralizado para centralizado. Ótimo. E dentre essas mudanças, a gente também tem uma mudança nas relações comerciais. A gente também tem uma mudança na geopolítica do mundo. Em outras palavras, o mundo vai passar a interligar-se mais. O que eu estou falando com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo o seguinte. Antes, os continentes, as regiões eram muito isoladas. Você tinha algumas grandes rotas comerciais, mas, no geral, sei lá, o camarada que vivia na Inglaterra não tinha nada a ver com o camarada que vivia na África do Sul. Nem existia África do Sul ainda. Passava a vida sem ter a menor dimensão um do outro. A expansão marítima começa a mudar isso. Começa a interligar comercialmente mais o mundo. Começa a criar vínculos comerciais entre os continentes. E dentro desse processo, a gente tem, entre aspas, para os europeus, a tal da descoberta da América. Olha só que ponto curioso. Ou seja, então eu quero que você pense o seguinte, um mundo que era mais fechado em si, cada continente, cada região fechada mais em si, passa a se interligar mais. Isso é uma característica que compõe a época moderna, esse mundo mais interligado, mais vinculado, que tem mais relações comerciais. Olha aí que beleza. E disso que a gente está estudando. A gente começou, portanto, já vou jogar o slide aqui, refletindo o que foi a expansão marítima, qual o objetivo dela, quais as dificuldades que estavam envolvidas no processo. E hoje a gente finaliza o que foi todo esse fenômeno que a gente intitula, tomar água aqui, molhar minha palavra, que a gente intitula de expansão marítima. Show de bola? Show de bola. Muito bem. Eu já vou jogar aqui bonitinho, já vou botar aqui. Aí tem sempre aquele delayzinho, né? Demora, talvez, aparecer para vocês, do slide atual. Mas antes de chegar aqui, só para revisar com vocês, rapidinho. Olha, essa Europa faz grandes rotas comerciais. Desde isso aí, essa é uma pessoa para ilustrar mesmo o lance da peste, mas porque a peste fez o mesmo caminho das rotas comerciais da Europa com as Índias, com o Sudeste Asiático. Isso ocorria desde a antiguidade, bicho. Alexandre o Grande, Roma e tudo mais, né? Ótimo. E falei, olha, no século XV, essa Europa está vendo também outros processos, outros desenvolvimentos tecnológicos na arte de navegar. Mais mapas, embarcações melhores, melhora a cartografia, amplia a capacidade dos europeus de fazerem mapas mais precisos. Ainda que, veja, como isso eu estou mostrando para vocês, ainda seja muito distorcido, claro, isso foi no século XV, mas
já melhorou bastante em relação a outros mapas como esse aqui, né? E por aí vai. E aí tinha ilustrado para vocês também, filho, ó, essa viagem não era simples não, galera. Essa viagem é um processo bastante temerário. Por quê? Porque a navegação em si, para esses europeus, ela estava repleta de mitos e mitologias. O que eu estou falando, em outras palavras? Eu estou dizendo o seguinte para você, ó. O europeu em si tem medo do mar. E por que ele tem medo do mar? Primeira coisa lógica, o mar era um grande desconhecido. O conhecimento dos oceanos ainda era muito precário. E principalmente, aí sim, principalmente, tá? Morria-se muito, navegar era perigoso. E isso fomentava ainda mais os medos, os mitos sobre o oceano, porque várias expedições iam, minha gente, e não voltavam. Isso era muito comum, era muito recorrente. Navegar não é simples. Em que dirá no século XV, caravela de madeira, galera. O Titanic, no início do século XX, afundou com o auge da tecnologia da época. Que dirá uma caravela, um barco de madeira, gente? Pensa aí comigo. Uma tempestade em alto mar, se perder, como era muito comum. Não tem esse negócio de bate um rádio para alguém para resgatar, não. Se perdeu, tá perdido. Você que lute. E com sorte se ache. Então, para vocês terem dimensão. E isso tudo incentiva ainda mais as mitologias do mar. Sereias encantadas que devoravam homens, o Kraken, que era um povo gigante, serpentes gigantes que destruíam navios, baleias assassinas gigantes, tinha de tudo. Tinha de tudo. Eu fui mostrando tudo isso nas últimas aulas para vocês. Ótimo. Então, a gente está vivenciando, ok, essa Europa está no século XV, show, melhorando as suas navegações, sua forma de navegar, mas o grande incentivo para a expansão marítima ocorrer foi esse fenômeno aí que a gente vai falar agora. Até porque a jogada? Porque vou voltar aqui para te mostrar. Porque até então as rotas eram as tradicionais rotas terrestres. Ia-se da Europa, onde eu estou passando o cursor, até as Índias, o Sudeste Asiático, fazer esse comércio das especiarias, fazer esse comércio de alto luxo, pelas rotas terrestres. É assim que funciona. Show? Muito bem. Ótimo. O que incentivou finalmente os europeus se lançarem no Oceano Atlântico? Porque a expansão marítima europeia é uma expansão no Oceano Atlântico. Tá? Essa é a questão. O grande fenômeno que incentiva a expansão a ocorrer é isso aí que a gente vai falar agora. A tomada de Constantinopla. A tomada de Constantinopla, minha gente, meu povo, minha pova, é um ponto fundamental. O Império Turco-Otomano era um império rival dos europeus, porque era um império de origem islâmica. Não eram católicos cristãos como eram os europeus. Então, só aí já tem uma treta de religião. E eles se odeiam historicamente, eles têm treta historicamente, estão sempre brigando um com o outro. Então, já são inimigos por natureza, basicamente, quase falando assim. Ótimo. O Império Turco-Otomano, no século XV, estava vivendo um processo de ascensão, de expansão territorial medonha. E conquista um território chave na ligação entre a Europa e a Ásia, que é a cidade de Constantinopla. Eu vou mostrar um mapa para você, para ficar mais elucidado. Fica tranquilo, fica na paz. Mas eu preciso, primeira coisa que você entenda. Em 1453, depois de séculos de tentativa, o Império Turco-Otomano finalmente toma Constantinopla.
o Império Turco-Otomano bota os pés na Europa. E vai rivalizar ainda mais com os europeus cristãos. E vai arrumar um jeito, portanto, de dificultar e bloquear as rotas comerciais da Europa católica com a Ásia. Ou seja, é quase aquela coisa do poema do Drummond. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Qual é a pedra no meio do caminho desse comércio histórico das especiarias, desse comércio com as Índias, dos europeus? O Império Turco-Otomano. O Império que chegou no meio da região que ligava uma a outra e tomou e falou, não passa mais ninguém. Aí, bicho, é um abraço. Aqui, só uma imagem para vocês terem dimensão. Constantinopla era uma cidade com uma fortaleza, uma muralha medonha. As tretas entre ali, o velho Império Romano do Oriente, católico, ortodoxo, e os árabes, era histórico, eles sempre brigavam naquela região. O Império Turco-Otomano já tinha tentado várias outras vezes ao longo da história dos séculos tomar Constantinopla. Finalmente conseguiu agora, 1453, com o Sultão Mohammed II, um grande conquistador. Aqui para você ver, olha aqui o mapinha bonitinho que eu botei para você. Tá aqui a Europa, o norte da África e a Ásia, começando pelo Oriente Médio. Muito bem. Constantinopla está aqui, ó. É nessa regiãozinha que eu estou passando cursões, tá amarelinho. A região de Constantinopla é justamente onde hoje é a capital da Turquia, Istambul, que nada mais nada menos que a ligação entre a Europa e o Oriente Médio. Só que tomar essa região dava para o Império Turco-Otomano controle grande sobre o Mar Negro e sobre essa parte aqui do Mar Mediterrâneo e o Oriente Médio. Ou seja, é como se o Império Turco-Otomano, se os árabes tivessem bloqueado as rotas comerciais. Aqui tem um outro mapinha para vocês verem a extensão do Império Turco-Otomano. Como eles tomaram o norte da África, tomaram o Oriente Médio, o que hoje é a Turquia, Constantinopla nesse período, inclusive vão avançar ainda mais. Tá? Essa aqui foi a extensão máxima do Império. Então, o que vocês podem perceber com isso? As rotas comerciais estão bloqueadas dos europeus, eles não têm por onde passar. A questão é essa. A questão fundamental é, os europeus não têm como passar. Qual vai ser a alternativa? E aí, finalmente, a expansão marítima. Aqui onde eu estou passando o cursor. Dar a volta na África, vir pelo Oceano Atlântico. Já que não dava passar por onde sempre passaram, Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Oriente Médio, eles vão dar a volta na África e pelo Oceano Atlântico. Show de bola. E isso só foi possível. Vamos lá, gente. Olha pro tio Edilson aqui. Dar a volta na África não é qualquer coisa. No século XV, caravela de madeira, uma bússola precária. Não é qualquer... Você não está ainda ali na esquina, com papão. A gente vai entender agora que condições, como os europeus conseguiram dar essa volta no continente africano. Já começamos desde o início falando, os europeus têm um interesse muito grande com o comércio, historicamente, com o comércio nas Índias. Riquezas, especiarias, sempre foi uma rota comercial fundamental. Ótimo. Chega-se no século XV, com mais desenvolvimento das navegações, das práticas, etc. Mas eles ainda têm muito medo, ainda tem vários problemas. O que vai dar um empurrão final para a expansão marítima? Quando o Império Turco-Otomano tomou Constantinopla. Agora não tem como passar para aquela região. Há de se achar novas rotas para comércio de especiarias. Há de se buscar novos caminhos, como posso dizer isso? Para se chegar às Índias. Esses europeus precisam de produzir essa expansão marítima para obter mais metais preciosos. Então, gente, uma pergunta de prova. Imagina, o que motivou a expansão marítima? Busca por metais preciosos e comércio das especiarias com as Índias. Ponto. Para que eles querem chegar no Sudeste Asiático? Para que eles estão se lançando no mar, no Oceano Atlântico, mesmo com muitos medos do oceano, mesmo com a coisa sendo muito precária? Porque, dinheiro, grana,
querem metais preciosos, ouro e prata, e querem as especiarias, querem fazer o comércio com o Sudeste Asiático. Como conseguiram fazer isso? E aí a gente entra no ponto-chave, pioneirismo ibérico. O que é esse pioneirismo ibérico? Você pode me perguntar. Península Ibérica, tá? É a região da Europa onde está a Espanha e Portugal. Então, quando eu falo pioneirismo, eu estou falando o quê? O que é o ser pioneiro? É o cara que vai na frente, é o primeiro. É o que, assim, faz na frente de todo mundo. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Portugal e Espanha foram os principais países que fizeram a expansão marítima. Não à toa, vão ser os principais países que vão dominar a América. E aí, já a gente entra nessa história. Portugal aqui com a gente. Os nossos vizinhos todos de colonização espanhola. Mas a pergunta é, legal, já entendi isso aqui, Portugal e Espanha vão na frente de todo mundo, vão ser pioneiros, vão ser, assim, muito importantes na expansão marítima. Mas o que eles tinham que os outros não tinham? Respondo para você. Eles tinham, pelo menos, 3 condições super importantes que facilitavam esse processo. Primeiro, tinha uma posição geográfica favorável. Espanha e Portugal estão de cara para o Oceano Atlântico. É muito mais fácil isso aí. Deixa eu jogar um mapinha aqui. É muito mais fácil sair daqui, ó, onde estou passando o cursor Portugal e Espanha, para o Oceano Atlântico, que é aqui, do que, sei lá, da Lituânia, da Polônia, aqui, da Alemanha. É muito mais fácil. Já está de casa. Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico diretamente. É só ir, parceiro. Só vai. Então, primeira condição, estou respondendo para você por que Portugal e Espanha foram fundamentais. Foram eles que basicamente fizeram a expansão marítima. Primeira coisa, posição geográfica favorável. Eles foram na frente de todo mundo porque eles já tinham a vantagem. Estão na frente. Eles tinham mais facilidade. Só aí já foi. Ótimo. Ponto 2. Uma centralização política. Ou seja, em Portugal e Espanha, o rei já tinha concentrado bastante poder. E um rei com bastante poder tem bastante condições de quê? De investir, de incentivar as navegações. E a terceira condição, super importante também, é outro ponto-chave. Uma burguesia mercantil, interesse, ou seja, tinha gente com dinheiro, investidores, comerciantes com grana, que querem botar o seu dinheiro, querem investir nas expedições, têm interesse em patrocinar as expedições. Então, tem dinheiro. Tem um rei que também tem grana e tem poder para facilitar o processo. E tem uma posição geográfica favorável. Então, Portugal e Espanha tinha o queijo e a faca na mão. Era só fazer expansão. Show? E é isso que está acontecendo, literalmente. E vão se lançar no Oceano Atlântico com a intenção de quê? Fazer o tal do périplo africano, como eu estou mostrando nos mapinhas para você, dar a volta na África para chegar nas Índias, que é basicamente o que está ocorrendo aqui. Né? Então, a gente tem lá as primeiras expedições portuguesas importantes. Começa lá em Ceuta, 1415, início do século XV. Eles vão para te mostrar que não é um processo tão fácil. Eles vão finalmente chegar no que os portugueses chamavam do Cabo da Boa Esperança, que é justamente o limite no extremo sul da África entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, ou seja, quando eles finalmente conseguem chegar no final da África para dar a volta para chegar nas Índias, o tal do Cabo da Boa Esperança, em 1487. Já mais para o final do século XV. Então, foi um processo histórico aí, galera. Não é do dia para a noite, não. E quando as expedições não deram errado, quantos não morreram e por aí vai. Tá? E aí estão todos nesse processo aqui de finalmente chegar nas Índias. Então, você tem expedições de grande importância. Você tem o Colombo, o Bartolomeu Dias, o Vasco da Gama, o Pedro Álvares Cabral aqui com o Brasil, etc. Tá? Aqui é um mapinha excelente das navegações. Tá?
no esforço... E aí, qual a grande curiosidade, minha gente? No esforço de dar a volta na África, uma expedição equivocada do Colombo chega na América. E aí, a gente, entre aspas, esses europeus vão descobrir a América em 1492. E a partir daí a nossa história seria modificada fundamentalmente. Primeiro chega em 1492, eles vão demorar a ter dimensão que eram outro continente, não eram as Índias. E quando tomam dimensão disso, vão começar a colonizar. Ou seja, dominar esses territórios. Aqui que está em verde, nessa tom aqui, a área que a Espanha começa a ocupar de cara. E está em rosinho que Portugal começa a ocupar. E veja, não só na América, como na África, relações comerciais, esse mundo se interliga mais. Ele ganha uma cara mais vinculada. Aqui são as expedições que chegaram na América Central, Colombo. Enfim, gente, a gente tem todo esse cenário aí que muda a história de uma maneira inédita. Porque a partir daqui haveria um novo continente, os europeus vão dominar esse território e a história, a partir daí, realmente seria outra coisa muito diferente. Por isso que é um dos pontos fundamentais de transição para a época moderna. Entende? Galerinha, dúvidas e questões, só me procurar, hein? Tamo junto. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.